Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, reunidos para celebrarmos a Eucaristia, coloquemo-nos diante da presença do Senhor, da sua infinita misericórdia, e peçamos o seu perdão. Confessemos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que nos enviastes o Salvador, que nos fizestes vossos filhos adotivos, atendei com paternal bondade as nossas súplicas e concedei que, pela nossa fé em Cristo, alcancemos a verdadeira liberdade, a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco e vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, é voz corrente que existe entre vós um caso de imoralidade que nem entre os pagãos se encontra, a ponto de um de vós viver com a mulher de seu pai. E vós andais cheios de orgulho, quando deverias estar tristes e obrigar a sair da vossa comunidade quem praticou tal ação. Quanto a mim, ausente de corpo, mas presente em espírito, já tenho a sentença lavrada, como se estivesse presente, contra quem procedeu desse modo, em nome de nosso Senhor Jesus, quando vos reunirdes em assembleia, e eu em espírito convosco, entregareis esse homem a Satanás, pelo poder de nosso Senhor Jesus. Será para a ruína do seu corpo, a fim de o espírito ser salvo no dia do Senhor. Não vos fica bem essa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Purificai-vos do velho fermento,
para seres uma nova massa, visto que sois pães ázimos. Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Celebremos a festa não com fermento velho, nem com fermento de malícia e perversidade, mas com pães ázimos da pureza e da verdade. Palavra do Senhor. Pelos
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Naquele tempo, Jesus entrou numa sinagoga a um sábado e começou a ensinar. Estava lá um homem com a mão direita paralítica. Os escribas e os fariseus observavam Jesus para verem se ele ia curar ao sábado e encontrarem assim um pretexto para o acusarem. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão paralítica: levanta-te e põe-te de pé aí no meio. O homem levantou-se e ficou de pé. Depois Jesus disse-lhes: eu pergunto-vos, se é permitido ao sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Então olhou para todos à sua volta e disse ao homem: estende a mão. Ele assim fez e a mão ficou curada. Os escribas e fariseus ficaram furiosos e começaram a falar entre si do que havia de fazer a Jesus. Palavra da salvação. glória a vós, Caros irmãos e irmãs, essa pergunta de Jesus, ela é muito importante para nós. Diante da lei, é permitido fazer o bem ou fazer o mal no sábado? Sabemos muito bem que Jesus veio a esse mundo para nos salvar, para fazer sempre o bem, para nos libertar do poder do pecado e da morte. Esta é a missão de Jesus. Mas Jesus veio num contexto em que os sacerdotes, escribas e fariseus eram grupos que viviam na cegueira espiritual. Colocavam a lei acima de tudo e de todos. Mas para Jesus é diferente. Em primeiro lugar, deve estar a vida, o ser humano, porque a lei é para servir o homem e não o homem a lei, segundo a concepção de Jesus. Então nós vimos aqui Jesus que entra na sinagoga e ali há um homem que tem uma mão paralítica. Isso significava que era uma pessoa colocada à parte, à margem, porque todos aqueles que traziam algum defeito no corpo ou alguma enfermidade grave era considerado como alguém amaldiçoado. Então Jesus chama aquele homem para o meio e cura aquele homem. Jesus não deseja e não quer que nenhuma pessoa fique colocada de lado, isolada dos outros, principalmente aqueles que mais precisam, que necessitam da nossa atenção. Então esse é o Jesus que está longe de nós podermos pensar que veio para fazer algum mal a nós. É importante às vezes fazer uma reflexão, porque há certos tipos de cristão que quando acontece algo de mal na vida ou na família, pergunta: por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu isto? Isto é um pensamento que ainda não é totalmente purificado, não é um pensamento daqueles que foram renovados por Cristo. É impensável para um cristão imaginar ou passar pelo pensamento que Deus possa fazer o mal, que Jesus faça o mal. É pecado gravíssimo. Por isso é importante estarmos atentos, porque tudo aquilo que possa acontecer de ruim na nossa vida, Deus permite por causa da liberdade que nos deu. Ou nós escolhemos um caminho que não foi da vontade de Deus, ou nós permitimos que os outros escolhessem o caminho para nós,
ou mesmo, né, como pode acontecer, a questão das enfermidades que vêm através da genética. São tantas coisas que podem acontecer conosco, mas nunca podemos associar algo de mal, de ruim, ser Deus o culpado. Depois nós ouvimos aqui, na primeira leitura, que São Paulo ficou sabendo de um grande escândalo na comunidade, um escândalo de incesto, de que havia um cristão que estava tendo uma relação com a mulher do seu pai. São Paulo, com certeza, não gostou e não aprovou esse tipo de atitude, porque é considerado como um pecado gravíssimo, e chama-nos a atenção, não de maneira brusca para condenar aquele irmão. Esta comunidade vivia, não é, muitas vezes cheia de ego, muito orgulhosa, e muitas vezes podia imaginar que nada de mal, de ruim pudesse acontecer no meio da comunidade. Mas São Paulo vai mostrar para nós, através dessa carta, que muitas vezes nós também precisamos de um tempo para nos purificar. Precisamos de um tempo, né, um processo de conversão para aderir à vida nova do Cristo ressuscitado. O testemunho que somos convidados a dar é muito importante, uma vez que aqui mesmo nessa leitura nos diz que é um escândalo que nem mesmo os pagãos faziam, e os crentes estavam, não é, escandalizados com o mau exemplo daquele irmão. Podemos nos perguntar como é que anda o nosso testemunho diante dos outros, diante da comunidade cristã? Como é que nós vivemos o nosso sim a Deus? Se nós estamos realmente dispostos a viver esta vida nova do Cristo ressuscitado, então é necessário abandonar as más práticas. Quais são as más práticas? Aquelas que não dão um bom exemplo, um bom testemunho diante dos irmãos. Por isso, no finalzinho da leitura, nós ouvimos que São Paulo vai dizer que nós devemos ter essa atenção, porque o pecado é a ruína para o corpo. Por isso, o sacramento da confissão é fundamental para aqueles que desejam viver a vida nova no Cristo, para sempre renunciar àquilo que não lhe agrada. Então, vai dizer, não vos fica bem jamais dar o contra-testemunho, não sabeis de um fato, sabeis que um pouco fermento faz com que a massa toda possa crescer? Então, São Paulo chama a atenção de que aqueles que praticam o mal na vida da comunidade, ou mesmo na família, pode fazer aquilo que crescer e contaminar. Por isso, o processo de adesão ao Evangelho, a Cristo, é muito importante. Não é fácil, mas não é impossível, porque é Deus quem nos concede essa graça. Por isso, não continuemos a viver como homens velhos, como diz o próprio São Paulo. Não com fermento velho, ou como o homem que ainda não conheceu a Cristo, nem com o fermento da malícia e da perversidade, mas com os pães ázimos da pureza e da verdade. Roguemos então ao Senhor e a Nossa Senhora, para que procuremos a cada dia da nossa vida testemunhar a graça e o amor de Deus que Ele tem por nós. Procurar vigiar a cada instante, para que não desagrademos a Nosso Senhor. Como aqui nós já sabemos, Nossa Senhora veio pedir que rezássemos e que procurássemos nos converter, para não ofender mais a Nosso Senhor, que já está muito ofendido. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, peçamos ao Pai a graça de escutarmos Jesus como o grande amigo em quem totalmente confia, e digamos com fé e esperança: Pai Santo, ouvi-nos.
pelas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo, pelos seus bispos, presbíteros, diáconos e catequistas, e pelos fiéis que amam e lhes dão o melhor que têm, oremos. Pai Santo, ouvi-nos. Por aqueles que não pactuam com o mal, pelos que combatem, em primeiro lugar, em si próprios, e pelos que compreendem que a santidade é a vida em Cristo, oremos. Pai Santo, ouvi-nos. Pelos que se purificam do velho fermento da milícia, pelos que celebram cada ano a Páscoa como pessoas novas, e pelos que quando pecam recorrem ao sacramento do perdão, oremos. Pai Santo, ouvi-nos. Pelos doentes, por todas as pessoas abandonadas, pelos que seguem a Cristo e com Ele levam a sua cruz, e pelos que olham como amigos e nele confiam, oremos. Pai Santo, ouvi-nos. Pelos que entre vós veem Cristo nos mais pobres, pelos que se deixam transformar pela sua palavra, pelos que o servem fazendo bem a quem precisa, oremos. Pai Santo, ouvi-nos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Pai Santo, ouvi-nos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ensinai-nos a sermos discípulos de Jesus, escutando, amando e seguindo, Ele que vive e reina pelo século dos séculos. Oremos, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que possamos servir o vosso altar com plena liberdade de espírito, para que estes mistérios que celebramos nos purifiquem de todo o pecado, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Ele. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente,
É verdadeiramente nosso dever e nossa salvação louvar-vos e dar-vos graças em todos os momentos da nossa vida, na saúde, na doença, no sofrimento e na alegria, por Cristo, vosso servo e nosso Redentor. Na sua vida mortal, ele passou fazendo o bem e socorrendo todos os que eram prisioneiros do mal. Ainda hoje, como bom samaritano, vem ao encontro de todos os homens, atribulados no corpo ou no espírito, e derrama sobre nós, sobre as nossas feridas, o óleo da consolação e o vinho da esperança. Por isso, este dom da vossa graça também, à noite da nossa dor, se abre à luz pascal, do vosso Filho crucificado e ressuscitado. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo deu graças, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Viva, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-o na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta, Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, possamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelo século dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only.
Oremos. Senhor, que nos alimentais e fortaleceis à mesa da palavra e do pão da vida, fazei que recebamos de tal modo estes dons do vosso Filho, que mereçamos participar da sua vida imortal, Ele que vive e reina pelo século dos séculos. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Agora bendigo os objetos religiosos. Ai, o noblesse elige os objetos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos um bom retorno para as vossas casas, um bom almoço. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.